Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 13 de agosto e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Te lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas plataformas de streaming. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia, que foi publicada no Valor Invest. Fundos imobiliários atravessam uma maré turbulenta com favoritismo pela renda fixa. Pela quarta vez seguida, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu elevar a taxa básica de juros de 4,25% para 5,25% ao ano. Isso ocorreu na última quarta-feira, dia 11. Apesar de ter sido o maior aumento em 18 anos, de 1 ponto percentual, o anúncio não trouxe muitas novidades para o mercado, visto que a autoridade monetária já havia indicado o início de um novo ciclo de alta da Selic na primeira reunião em março desse ano. Especialistas não contavam, porém, com a velocidade e intensidade na qual aconteceria tal movimento de aperto monetário. A surpresa também pairou sobre a indústria de fundos imobiliários, que evoluiu e se consolidou no mercado em um cenário de taxa na mínima histórica de 2% ao ano. Para efeito de comparação, em janeiro, a mediana das previsões de economistas do Boletim Focus indicava a Selic em 3,5% no fim de 2021, além de uma taxa de 5% só em 2022. Após 4 altas seguidas e alguns meses depois, no entanto, o documento mais recente mostra que as expectativas saltaram para 7% neste próximo ano. Apesar dos contínuos aumentos da taxa de juros, as perspectivas para a classe de fundos imobiliários são otimistas, pelo menos enquanto a Selic não chegar à casa dos 2 dígitos. Segundo Rodrigo Posente, gestor da Fator, se a taxa alcançar um nível mais elevado em um futuro próximo, como o juro em 10%, a indústria pode vir ter problemas, dado que boa parte do estoque de fundos está em um patamar inferior. Por ora, entretanto, a autoridade monetária e as instituições financeiras não prevêem um repeteco de maio de 2017, última vez em que o Copom estabeleceu a Selic acima de 10%. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Tishman compra edifício da Serasa apostando na retomada dos escritórios. A Tishman Speyer fechou a compra do edifício Quinimuras, na capital paulista, que pertencia à Serasa. A aquisição do prédio de alto padrão, com área locável superior a 10 mil metros quadrados, ocorre em um momento em que a demanda por escritórios volta a crescer. Segundo o presidente da Tishman Brasil, Daniel Sherman, abre aspas, de pouco mais de um mês para cá, as empresas retornaram às visitas aos escritórios. Há uma percepção de que as coisas estão começando a melhorar, fecha aspas. O prédio já foi ocupado pelos escritórios e pelo data center da Serasa, mas está vazio. A Tishman fará uma pequena reforma no imóvel e a intenção é alugá-lo para um usuário único. Trata-se de edifício no estilo campus, ou seja, cercado de área verde. Na avaliação de Sherman, quando o modelo híbrido de trabalho for adotado, os escritórios terão de oferecer ambiente acolhedor para que as pessoas queiram ir para lá. No fim do ano, a Tishman vai entregar o empreendimento de uso misto Alameda Jardins, ao lado do metrô Oscar Freire, localizado em região nobre da capital paulista. O projeto inclui um prédio boutique de alto padrão com 5 mil metros quadrados de área. As conversas com potenciais inquilinos começaram, mas nenhuma negociação foi fechada ainda. Há interesse, segundo Sherman, por parte de varejistas presentes na Oscar Freire e de empresas de tecnologia. A nossa próxima notícia é um fato relevante publicado na Bovespa. RBR Log loca 100% do empreendimento RBR Hortolândia 2. Em fato relevante divulgado na última sexta-feira, dia 6,
A RBR Log informou que celebrou o acordo de locação para a ocupação de 16 mil metros quadrados do RBR Hortolândia 2. O fundo adquiriu o imóvel em fevereiro de 2020. Nesta ocasião, ele estava alocado para a Fiat FCA. Em maio de 2021, a FCA devolveu o imóvel que já estava em negociação com duas novas empresas. Logo começaram as reformas para a adequação do espaço para atender às necessidades de um empreendimento multiusuário. Em menos de 3 meses da saída da Fiat, o fundo informou duas novas locações, a primeira da B2W em 13 de junho e a segunda para Zaragoza, exportação e importação em 6 de agosto. Com isso, o imóvel está 100% locado. O RBR Hortolândia 2 está localizado a pouco mais de 100 quilômetros da capital paulista e conta com área total de 42 mil metros quadrados. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Galpões crescem na esteira do e-commerce. Em um cenário em que as empresas do comércio eletrônico têm a velocidade de entrega dos produtos como diferencial na disputa por clientes, cresce a necessidade por galpões, principalmente no entorno dos grandes centros consumidores, com destaque para o raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. Com o aumento da procura, desenvolvedoras de galpões e investidores aceleram investimentos para expandir portfólios. Há pelo menos 6 bilhões de reais em curso no mercado, numa expectativa conservadora. Algumas empresas confirmaram a expansão, mas não informaram os valores. A tendência é de que o comércio eletrônico continue a crescer nos próximos anos, gerando demanda por galpões tanto para centros de distribuição quanto para operações menores e próximas dos clientes. Essa é a avaliação do diretor do Comitê de E-Commerce da Associação Brasileira de Agentes Digitais, Gustavo Chapchap. A expansão esperada baseia-se, segundo ele, nos novos consumidores que passaram a fazer compras online na pandemia, na distribuição do fluxo de pessoas nos centros comerciais devido ao trabalho híbrido e ao consumo por parte da geração Z, nativa digitalmente. No ano passado, 20,2 milhões de consumidores estrearam nas compras online, segundo o relatório da empresa de pesquisas Neotrust, e o total movimentado chegou a 126,3 bilhões de reais. No primeiro trimestre, as aquisições online cresceram 57,4% para 78,5 milhões de reais. Com a alta de 72,2%, as operações movimentaram 35,2 bilhões de reais, conforme o Neotrust. No trimestre, a maior contratação diária de galpões no estado de São Paulo foi feita pela Magalu, 21,5 mil metros quadrados na região de Jundiaí, conforme a JLL. No estado do Rio de Janeiro, a Amazon fechou a principal locação de 38,3 mil metros quadrados na região Pavuna, São João do Meriti. A JLL destaca também o aluguel de 75 mil metros quadrados pelo Mercado Livre em Minas Gerais. O ano está muito mais forte do que imaginávamos. O volume de locação do primeiro semestre foi mais do que o dobro de todo o ano de 2020, diz o diretor financeiro da Bresco, Rafael Fonseca. Depois de registrar recorde de 700 milhões de reais em investimentos anunciados em 2020, a Bresco previa o mesmo valor para esse ano, mas já avalia que o total possa ultrapassar 1 bilhão de reais, com foco no entorno da cidade de São Paulo e de outros grandes centros consumidores. A próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo e traz a análise da Building sobre o mercado de imóveis comerciais em Alphaville, na Grande São Paulo. Dúvida com retomada dificulta aluguel de salas e conjuntos comerciais. Negociações demoradas, abatimentos, benefícios, muita dúvida e expectativa com a retomada da atividade econômica.
A rotina de quem trabalha com imóveis comerciais em São Paulo tem sido de muita visita e pouca assinatura. E ainda assim a situação já é melhor do que a registrada em 2020, quando milhares de imóveis e salas comerciais foram desocupados em decorrência da crise econômica e das medidas de quarentena determinadas no início da pandemia. Roseli Hernandes, diretora de locações comerciais da Lelo Imóveis, diz que o volume de contratos não residenciais fechados de janeiro a junho deste ano representa um crescimento de 45% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro semestre de 2019, no pré-pandemia, o resultado é 16% menor. Dúvidas quanto ao ritmo da vacinação e à solidez da retomada das atividades acabam freando o ritmo de novos negócios. O mercado imobiliário em Alphaville é um exemplo disso. O bairro planejado no município de Barueri, na Grande São Paulo, e também em Santana de Parnaíba, cidade vizinha, vive uma contradição. Enquanto os escritórios vazios se abundam, o aumento no interesse por casas na região vem elevando preços e esgotando o estoque de imóveis terminados. A Enel deixou Barueri para ocupar lajes em um edifício do Parque da Cidade, complexo na região da Avenida Chucre Zaidan, na capital paulista. A Cielo também entregou parte dos andares que ocupava no município da Grande São Paulo. A C&A, que também tem escritório na região, também devolveu espaços locados e reformulou a distribuição das mesas de trabalho na sede. Somadas a essas devoluções, um volume importante de entregas foi feita nos últimos anos. A maioria dos espaços, no entanto, não se encaixa no conceito de AAA, como os prédios corporativos de elite são chamados. Fernando Dziaca, sócio-diretor da Buildings, explica que, abre aspas, Alphaville sempre foi um pulmão de São Paulo. Era a primeira a vagar em tempos de crise e a última a ocupar em tempos de bonança. Obviamente, as empresas sempre preferiam estar em São Paulo. Desde 2012, quando se construiu muito, a taxa de vacância está na média em 25%. Nunca estabilizou. Já chegou a 40% e agora está em 33% e temos tendência de alta. Fecha aspas. O perfil dos imóveis em Alphaville é misto, com lajes livres e andares com salas comerciais, muitas delas de diversos pequenos investidores pessoa física. Para ler a reportagem completa, acesse revista.buildings.com.br. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Nesta semana, publicamos um vídeo exclusivo com uma análise completa e detalhada do fundo imobiliário KNRI11, da Quineia Renda Imobiliária. Este é um dos fundos mais solicitados por quem nos acompanha. Se esse tipo de conteúdo é do seu interesse, confira esses e outros vídeos no canal da Buildings no YouTube. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do nosso resumo. Te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.